Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E nós continuamos falando aí, né? Hoje nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores readaptados pelo INSS. Porque eu estava conversando com a doutora, alguma coisa mudou, teve lei nova aí, e isso melhorou para os readaptados. Ou ficou pior, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa reforma da Previdência em 2019. Eu coloquei aí como reforma da Previdência porque isso também foi tudo que muda na Previdência a gente tem que tratar como reforma da Previdência. Mas como em 2019 todo mundo estava só com o foco lá na reforma da emenda à Constituição, de repente uma medida provisória passou assim, ó, virou lei. Ninguém percebeu, ninguém reclamou muito e prejudicou os nossos segurados, né? E como eu falo para vocês aqui nas entrevistas, a reabilitação profissional é um tema muito complexo, cheio dessas variações. Bastante assunto, né? Assunto porque cada vez mais o cerco fechando para quem mais precisa, né? Que está doente, está incapacitado, está com limitações, e ao invés de nós termos uma lei mais protecionista, nós temos uma lei assim que dificulta o acesso a tudo isso, marginaliza essas pessoas. Então, assim, nós temos que batalhar muito por eles, porque são pessoas que precisam de uma assessoria mais ampla para demonstrar que essas mudanças de leis não estão em conformidade com a nossa Constituição Federal, que é muito cidadã, mas de repente vem leis ordinárias aí esvaziando um pouco o conteúdo da nossa Constituição. E nós temos que falar para o Poder Judiciário, precisa barrar um pouco essas leis ordinárias, declarar inconstitucional, porque ela fere os direitos e garantias fundamentais dos nossos cidadãos. Então, assim, nós não percebemos, né? Falam a sociedade em geral, e de repente passou, né? Então, a Lei 13.846 de 2019, que foi uma transformação da medida provisória 871 de 2019. Foi tudo no ano da reforma, e aí deixaram passar, viu, Solange? Verdade. E fala para mim, doutora, na prática, o que observa com relação dessa finalidade do programa de reabilitação profissionais? Como ficou na prática isso? Então, na primeira entrevista que nós falamos da reabilitação, nós falamos tudo que o segurado pode ir lá no INSS buscar ter, o transporte, os cursos, o fornecimento dos aparelhos, das próteses, mas o que nós vemos na prática é uma distância muito grande da finalidade social que era para ter essa reabilitação e do que o INSS usa a reabilitação profissional para poder dar alta para essas pessoas que estão incapacitadas. É isso que a gente vê muito, e a gente questiona muito isso no sistema previdenciário, porque a reabilitação tem que ser utilizada para reinserção e não para alta programada dessas pessoas que ficaram com sequelas permanentes, tá? Ficaram com incapacidades não total, não é para todas as atividades, mas ficaram com as incapacidades em algumas atividades, mas que são incapacidades permanentes. Então elas precisam de todo um apoio, uma estrutura, mas nós não vemos isso muito acontecer. Por quê? Ele é incluído nessa reabilitação profissional. Assistente social oferece um curso. Vamos pensar um pedreiro com 55 anos, Solange. De repente ele vai para um curso para ser auxiliar administrativo, sendo que a vida toda sempre foi só pedreiro. Só sabe fazer atividades de esforço físico.
mas ele se machucou, fraturou coluna ou um membro, pernas, braços. Tá bom, ele vai e faz o curso de auxiliar administrativo, que é um curso técnico, rápido até. Tem cursos que são oferecidos de 6 meses. E aí? Sem nenhuma experiência profissional. Vai com um diploma lá de um cursinho rápido que ele fez. Que empresa que vai aceitar ele como auxiliar administrativo para cuidar de toda a parte burocrática administrativa de uma empresa com essa idade? Não vai mesmo. Tá? Mas o que acontece na prática? Ele fez o curso, recebeu o certificado de reabilitação do INSS. Olha, o senhor está reabilitado para uma nova função. Vai lá atrás do seu novo emprego. Mas eu acho que seria... O certo era... Ele, né? Não preciso falar, né? Ele está recebendo pelo INSS porque ele não... Enquanto ele estava em reabilitação, Tudo ele bem. estava em benefício por incapacidade, recebendo mas o você auxílio. vai trocar uma coisa se ele não consegue? Ele estava recebendo auxílio. A partir do momento que ele recebe o certificado, ele tem alta. Mas ele tem E alta aí ele pra- perde o benefício. Ele perde e vai assumir uma coisa que ele não sabe fazer com a idade que a gente tá, já Mas tá todo com mundo- curso oferecido. Olha que situação difícil. Essa Solange. lei aí mudou tudo isso. Olha que situação. Então, assim, esse é o aspecto real que nós vemos acontecer muito frequentemente. Com isso, o INSS para de pagar Para ele de pagar, porque assim... e vai ficar desempregado. vai ficar desempregado. Porque imagina que esse pedreiro era um profissional liberal autônomo. Ele trabalhava por conta própria. Sim. Mas para ele ser auxiliar administrativo, ele precisa trabalhar para alguém. Quem que vai... Não vai. Então- E aí, mas aí me fale, quais são os direitos dos trabalhadores reabilitados numa situação dessa? Não é uma situação assim, a gente pondo o caso prático fica visível para entender a problemática que é criada e a forma como na prática é feita essa reabilitação pelo INSS. Antes de eu adentrar nessas mudanças dessa Lei 13.846, eu gostaria de trazer o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que o parágrafo 1º, ela determina que a dispensa de pessoa com deficiência ou de um beneficiário reabilitado da Previdência Social, ao final desse contrato por prazo determinado superior a 90 dias, ele passou do contrato de 90 dias que é de experiência. E ele tem ele é um profissional reabilitado com deficiência. Essa dispensa dessa pessoa reabilitada ou deficiente, ela não pode ser imotivada sem que a empresa faça a substituição desse funcionário por uma outra pessoa reabilitada ou com deficiência. Então veja, acaba sendo até mesmo uma estabilidade de emprego, porque a empresa pode dispensar imotivadamente essa pessoa, desde que substitua por um outro nessa mesma condição de deficiência ou reabilitado. Mas caso contrário, só pode dispensar por justa causa. Então acaba sendo um tipo de estabilidade desse funcionário, porque essa empresa tem que ir atrás de uma outra pessoa nessas mesmas condições. Então, até a jurisprudência entende que esse parágrafo 1º do artigo 91, que enquanto a empresa não contratar um outro, ele não pode demitir imotivadamente essa pessoa assim. Mas também existem decisões que compreende que o artigo 93 dessa Lei 8.213 de 91, ela não garante essa estabilidade, porque ela se trata de uma norma de um caráter indicativo, que ele tenha que fazer isso para cumprir sua função social. E aí, muitas vezes, depois que se observa que a empresa não cumpriu essa substituição do funcionário que era deficiente ou reabilitado por um outro na mesma condição,
ele toma só uma multa. E muitas vezes a empresa prefere tomar uma multa porque não trocou de funcionário na mesma condição do que colocar um outro nessa mesma condição. Porque com essa lei deu a oportunidade dele apenas levar uma multa. Não colocar outro no lugar. E aí, o artigo 118 dessa lei 8.213 de 1991 apenas garante que esse funcionário que sofreu acidente de trabalho na empresa, quando retorna, ele tem a estabilidade de 12 meses. Então, a empresa às vezes não quer mantê-lo lá, ela indeniza esses 12 meses que ele tinha de estabilidade. Está livre da situação. Nós não achamos justo fazer essa liberação, sendo que ela que causou esse acidente, né? Não cumpriu as normas de segurança do trabalho dessa pessoa, deixou ela à margem da sociedade, pagou 12 meses e acabou a obrigação dela com esse funcionário. Entendemos que essa pessoa, esse trabalhador, deve procurar até a Justiça do Trabalho e buscar essa compensação financeira, uma indenização material, porque ele ficou com essa redução da capacidade de trabalho causada pela empresa. E a empresa, muitas vezes em decisões judiciais na esfera trabalhista, acaba tendo que pagar pensão vitalícia ou até a aposentadoria desse funcionário. Mas a lei do INSS somente garante essa estabilidade do acidentado por 12 meses. E a empresa prefere fazer o quê? Dispensar e indenizar esses 12 meses. Então, assim, nós temos que ter um olhar crítico para essa legislação, porque nós não podemos esquecer que a Previdência, o próprio nome dela fala, Previdência Social. Tá? Então nós temos... Cadê o social? Cadê o social? Então nós temos que lutar muito mais por esse social, que não tem sido muito o caráter da Previdência. Nós vemos ela simplesmente limpando a quantidade de benefícios. E esses anos atrás limpou bastante, né? Em todos os sentidos. Fazendo pente fino, então... reduzindo os valores dos benefícios com a reforma da Previdência, mas esses pente finos, de repente, mandando todo mundo na perícia, achando que sarou. E eu vou falar uma coisa, a Previdência devia até melhorar, porque, olha, não sei se vou falar uma besteira aqui, com esse Covid, o que morreu de aposentado... E aí a viúva só recebe 60% da renda, né? O que teve, e também muitos que nem tinha mais esposa, que o benefício acabou se cessando, então... Eu acredito que para os cofres aí da Previdência deve ter, então teria que... e aqueles que ficaram com sequela, às vezes observa que precisa de reabilitação. É tudo complicado. Dá um curso lá, manda fazer aquela escolarização dos jovens e adultos que faz vários anos em um ano só. Já está alfabetizado. Então, minha filha... Antes de melhorar, cada vez vai ficando... Mas deve procurar demonstrar os seus direitos, dizer que a reabilitação não foi aplicada de forma correta, foi injusta. Ele pode buscar os direitos dele. Recorrer ao Poder Judiciário. Fala assim, mas que reabilitação é essa que me joga à margem da sociedade do desemprego, sem uma oportunidade... Não falamos na outra entrevista da lei de cotas? Por que esse serviço social do INSS não foi buscar essa vaga na lei de cotas? Na lei de cotas, ao invés de me dar um certificado de conclusão de um curso e dar alta para ele. Alta e fala assim, procura sua vaga. Então nós temos que fazer a interpretação de todas as normas em conjunto e pedir para o Poder Judiciário aplicá-la corretamente, se está verificando que o INSS não está fazendo a aplicação de forma justa e social. Doutora, e fala para mim, e o que muda para os trabalhadores reabilitados após essa lei de 2019, essa lei 13.846? Nós falamos desses direitos que visam proteger o trabalhador reabilitado, mas existe uma afronta essa lei, eu vejo dessa forma, tá, Solange? Muitos que estudam
o Previdência vê dessa forma, porque a Lei 13.846 de 2019, eu entendo que seja uma afronta à Constituição Federal, porque o artigo 7º da Constituição Federal, eu vou fazer a leitura dele porque ele por si só fala tudo o que tem que ser uma garantia dos trabalhadores urbanos e rurais. Quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais? Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade ou cor ou estado civil. Não pode fazer distinção de salário, certo? Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Tá vendo que o artigo 7º da nossa Constituição fala? E aí veio essa nova Lei 8.846, incluindo um artigo lá o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 8.213, falando que pode fazer essa discriminação de salário, tá? Veja que esse parágrafo 2º do artigo 62, que foi incluído com essa lei 2019, ela fala que a alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Mas a nossa Constituição, que é maior, fala que não pode ter discriminação, e aqui fala que se você mudar a função dele, não vai configurar? Configura ou não configura? Então a gente vê uma incompatibilidade desses artigos da lei. Só que a nossa Constituição Federal, por ser uma lei maior, ela não pode ser desrespeitada pelas leis feitas posterior a ela. Essa lei não foi uma emenda à Constituição mudando o artigo 7º da Constituição Federal. Foi uma lei ordinária. Essa lei ordinária, ela só podia falar nos limites da Constituição Federal. E ela não fez isso, falou mais. Falou que não vai configurar discriminação se você mudar a função e continuar pagando o mesmo salário. De repente, um caso prático é um auxiliar de serviços gerais lá, que faz a limpeza de um estabelecimento. Não consegue mais carregar o balde, que é pesado, fazer a varrição, que é uma atividade de esforço físico maior, e é transferido para a função de garçom, que é uma função de menor esforço físico, mas não requereu uma qualificação melhor. Ele não precisou fazer o curso de garçom, aí foi colocado nessa função. Se você verificar na convenção coletiva de garçom, o salário é maior. Aí vai pagar mais para ele? Não. Não, por essa lei de 2019 está autorizando a manter o mesmo salário lá de auxiliar de serviços gerais. Tá certo? Ele foi requalificado, foi fazer um curso, e aí tá dizendo porque ele tá reabilitado, a empresa tá aceitando ele como deficiente, ele pode ficar com aquele salário menor? Não tem que ser valorizado porque foi lá se requalificar? Tá exercendo uma função com maior qualificação? Mas aí, doutora, né? As pessoas que se encontram nessa situação, o que fazer? Procurar os seus direitos? Aconteceu isso. Mas tem a lei. Mas ela está desrespeitando a Constituição, que é a lei maior. Entendi. Tá? Não pode aceitar. Entendi. Entendeu? Porque há uma incompatibilidade de normas. Falar, pera lá, Poder Judiciário, como é que o INSS pode permitir que a empresa me pague um salário menor se eu me requalifiquei, estou exercendo uma atividade de maior complexidade, sendo que tem um outro garçom aqui do meu lado ganhando 2.000 e eu continuo ganhando 1.000? Sim. Cadê a equiparação salarial para as pessoas que exercem a mesma função? Cadê aquela equiparação e não fazer distinção de pessoas com deficiência e de pessoas ditas normais? Não pode haver essa discriminação. E como que vem uma lei autorizar fazer discriminação?
Então tem que bater a porta do Poder Judiciário e falar: Poder Judiciário, eu estou sendo discriminado pela norma. Não podemos ficar quietos. Não podemos, porque como é que você pode ter uma maior exigência de uma função nova, que você foi lá se qualificar, perdeu horas num curso, se dedicou, investiu e de repente vai continuar ganhando aquele mesmo salário? Porque eu tô com um certificado de reabilitado? Não é um coitadinho. É uma pessoa com direitos. Direitos iguais. Vamos lá, a Constituição fala de direitos iguais. Não vamos fazer discriminação. E a lei vem falar que não configura desvio de cargo ou função? É um desvio de cargo ou função. Não é um favor. Não é um favor. A previdência é social. A previdência não é lucrativa, não é para ter lucro. A previdência existe para cobrir as necessidades dos trabalhadores. Então, Solange, veja que a pessoa, o trabalhador, se vendo nessa situação, que olha para o lado, um outro profissional fazendo a mesma atividade que ele, tendo uma remuneração justa por um trabalho exercido, pela qualificação que desempenha, por tudo que foi se aperfeiçoando na carreira, e você está à margem disso, não pode aceitar essa discriminação e deve procurar o Poder Judiciário para ter a sua equiparação e os direitos sociais e igualdade social garantido. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.